precisamos tratar adultos como adultos, principalmente no ambiente de trabalho. E o desabafo corporativo de hoje é: nós precisamos de adultos no ambiente de trabalho. Não é fato? É fato, e você falou isso, né? E viralizou no LinkedIn. Essa frase é sua, Bia, vai que é tua. Então, porque talvez eu tenha sofrido tanto nos meus 25 ou mais, na verdade, mais anos de trabalho como recursos humanos, eu sofri tanto com a infantilização nas empresas, que de fato esse para mim é um lema diário. Precisamos tratar adultos como adultos, principalmente no ambiente de trabalho. Esquece, gestor não é pai e mãe. Sim. Colaborador não é criança. Esquece, não existe essa história de passar a mão na cabeça, tornar... Não, tá tudo bem, colocar eu minha vou equipe fazer por debaixo da você. minha asa, né? Bora lá, família! Não, gente, não. Isa, você me provocou. Cara, eu quero morrer. Por que não, família, Bia? Eu quero morrer. Gente, família é uma coisa, time é outra. Não existe família dentro da organização. Não existe família dentro da organização. Por que não existe família na organização? Porque família, nós temos amor incondicional pelos nossos familiares. Nós não fazemos o que temos que fazer. E no ambiente de trabalho precisamos fazer. Portanto, se eu tenho uma família e não um time, eu não desligo um jogador que está ruim. Só que um jogador que está jogando ruim num time está prejudicando a todos. Não é só o placar que ele está prejudicando. Ele está prejudicando as outras pessoas que não estão conseguindo jogar. Claro que a gente precisa dar feedback para esse jogador. Tô fazendo aqui um paralelo com o jogo. A gente precisa dar feedback para esse colaborador. A gente precisa, sim, buscar treinar, buscar desenvolver para que ele tenha condições de entregar o seu melhor. Agora, se ele não está entregando o melhor, está prejudicando o time. As outras pessoas, sem dúvida, estão trabalhando por ele. Ou até o gestor, né? E aí eu acho que tem aquela questão, assim, né? Que se a gente olha para a empresa, não como uma família, mas como um organismo vivo que tem, né? O pensar, o sentir, o querer e o agir, né, equilibrados, né, ela vai produzir muito mais. Mas o que acontece é que normalmente você está pegando o cérebro e querendo fazer papel de coração. O coração quer fazer papel de braço e perna, que é, né? A alta liderança estratégica indo para o nível tático. E quem está no nível tático indo para a execução. Por quê? Porque quer garantir a entrega. Só que quando você quer garantir a entrega, você está passando por cima das pessoas, em vez de você estar formando, né? O líder, ele não faz seguidores, ele faz novos líderes. Em vez de fazer novos líderes, você vai fazer seguidor, que é o quê? Deu problema, aciona o papai, aciona a mamãe, ó, brigaram comigo, deixa que eu vou lá e resolvo. Ai, eu quero morrer também com isso. E aí, o líder, ele vai lá e faz a entrega, ele faz acontecer, ele garante no curtíssimo prazo, uma exceção, ok. Só que o problema é quando isso vira o padrão, quando isso vira a regra. Né? E nem mesmo para pai e para mãe, né? Então, uma coisa que eu gostava muito, que o Jung falava assim, uma boa mãe é uma mãe suficientemente boa, mas suficientemente má. O que é suficientemente má? Colocar limite. Sem dúvida. Se a gente ama nossos filhos, a gente não põe limite nos nossos filhos, sobrinhos, netos. Né? Por que a gente vai colocar limite nos funcionários, nos colaboradores, nos membros do time? Então, a hora que a gente consegue, se a gente realmente gosta dessas pessoas, a gente não entrega o que elas pedem, a gente entrega o que elas precisam. E muitas vezes precisa, vai lá e se vira. Não. Vai tentar primeiro, tenta ver se você consegue. Se você não conseguir, volta, eu vou te assessorando. Né? E aí um outro erro, que eu acho que é uma das ferramentas mais antigas de RH, né? Mas que ainda ela é verdadeira, é a questão da liderança situacional. Né? Você não pode ser o mesmo líder com diferentes níveis de maturidade de colaborador. Com certeza. É fato. E é interessante porque se o líder ele tem que descer para o tático ou para o operacional, é porque essas pessoas não estão entregando, não estão fazendo o que elas deveriam fazer. E qual é o papel do líder? Desenvolver essas pessoas, desenvolver esse protagonismo. Mas, infelizmente, nós temos ainda muitos líderes que não sabem fazer isso. Eles chegaram nessa posição por uma questão de conhecimento tático, conhecimento do negócio, sabe sobre o produto, sabe sobre o cliente, entende muito bem a natureza daquele negócio, processos, mas ele não sabe passar isso, ele não sabe desenvolver essas pessoas. É quando a gente promove o melhor vendedor, é quando a gente promove, né, o melhor
financeiro ali, que está na execução do Exato. processo, mas essa pessoa não tem o menor perfil de liderança, ou pelo menos não foi capacitada para. E ele se torna um refém do próprio colaborador, né? Ele se torna um refém de fala, eu vou ser promovido para ganhar uma liberdade de tempo, agora estou sendo pago para pensar mais, executar menos. Né? Só que ele não consegue desenvolver o time para que ele possa ocupar esse papel. Então, acho que o primeiro ponto para deixar menos infantil as organizações é preparar esses líderes para desenvolverem pessoas. E isso que acontece de infantilização vem de cima para baixo. Sim. Mas também tem o de baixo para cima. Eu acredito muito que tem pessoas que vivem hoje numa aceleração de processos, criações mais maleáveis e que não sabem se frustrar. Não sabem, deu ruim aqui uma situação, eu preciso entender qual o processo para resolver, solução, e não correr, mamãe, papai, no caso, chefe, socorro, né? Então, como que a gente desenvolve esse líder para desenvolver pessoas mais fortes emocionalmente e como que essas pessoas também, que estão entrando dentro das empresas, buscam caminhos para se tornarem mais maduras profissionalmente, né? Eu acho que esse que é o ponto. E nós três podemos ajudar a desenvolver esses líderes, porque, de fato, as pessoas chegaram, né, sem o desenvolvimento necessário nessas posições. Eles acreditam, então, que eles normalmente tem um modelo, né, muito comum de querer ser o líder bonzinho. Então, se eu sou um líder bonzinho, eu vou ser querido. Gente, não existe ser querido por 100% das pessoas, jamais. Aprovação 100% não existe, para começar. Mas, mesmo assim, o líder bonzinho, eles confundem a liderança humanizada com a liderança, o líder bonzinho. E esse líder bonzinho, ele não é assertivo, esse líder bonzinho não gera resultado, esse líder bonzinho não traz o desenvolvimento do time. O líder humanizado, sim. O líder humanizado é assertivo, sim. Busca resultado, sim. Entrega resultado, sim, por meio de pessoas cada vez mais desenvolvidas e em equilíbrio. E ser humano é reconhecer a vulnerabilidade do outro. Então, esse líder ele vai também trazer pontos de fraqueza para que esse colaborador se desenvolva, né? Então, ele não vai só falar coisas maravilhosas, vai lá, campeão, você é incrível, você é maravilhoso. Ele vai falar, olha, e tem esse ponto aqui que pode ser melhorado, porque você é humano, eu sou humano, eu já estive na sua posição e foi esse caminho que eu trilhei. Né? E esse exemplo de vulnerabilidade é muito importante, né? O líder também se colocar vulnerável. Muitas vezes a gente confunde vulnerabilidade com insegurança, mas normalmente é o contrário. As pessoas mais seguras são aquelas que conseguem realmente se colocar vulneráveis e falar, eu não sei. É isso aí. É isso aí. Se a gente não sabe, até por questão de credibilidade, quando não sabemos, devemos dizer que não sabemos. E é muito interessante porque o líder, quando ele fala, a voz dele tem um volume completamente diferente de um contribuidor individual, de um colaborador. Então, quando o líder, ele se coloca na posição de vulnerabilidade, isso é muito potente na construção de segurança psicológica. Com certeza. É muito potente, porque ele fala assim, poxa, se o meu líder é capaz de se mostrar vulnerável, eu também posso, sim, mostrar que eu preciso de ajuda, eu preciso, sim, me mostrar vulnerável quando estou emocionalmente, por exemplo, e assim por diante. Sim, com certeza. E criar espaços dentro da empresa para que a pessoa também quebre a cara é interessante. Tem a cultura do erro, ela é fundamental para desenvolver pessoas, para elas saírem desse lugar de imaturidade. Porque se você tem uma empresa que diz não pode errar de forma alguma, essa pessoa não vai se arriscar, ela não vai sair da caixa, ela vai sempre ficar insegura e depender de alguém, de um líder, né, para passar a mão na cabeça ou para dar algum direcionamento. Lógico que eu falo lá na empresa, erros são permitidos desde que sejam inéditos, né? É isso aí. Desde que sejam inéditos, tá tudo bem, você aprendeu. Agora, o que eu aprendo com isso? Construir uma cultura de aprendizado através do erro e que novas atitudes tomam. É fazer a pessoa amadurecer. Nada mais do que a gente está falando é de amadurecimento na vida que a gente tem que trazer para o trabalho. Porque eu tenho certeza que tudo que vocês amadureceram na vida de vocês foi porrada que vocês levaram e aprenderam com essas porradas, certo? E se a pessoa não apanha no trabalho, não tem como ela aprender. A gente só aprende na dor. Né? Raríssimas exceções vão pelo amor. Acho que a grande maioria vai ser na dor. Eu nem acredito nessas raríssimas, viu? Acho que assim, a questão não pode ser a dor social, não pode ser a dor do não pertencimento, não pode ser a dor da exclusão.
tendo a inclusão, tendo o pertencimento, Exato. é a dor do erro. A dor do erro, da Né? frustração. Agora, Teresa, na minha palestra sobre construção de confiança, né, como é que a gente transforma um contexto que eu pego um contexto que é aquele contexto tóxico e realmente a gente constrói equipes de alto desempenho. O ponto que a gente vai trabalhar, um deles ali, né, que é o terceiro ponto, é assim, ressignificar o que é o erro. A gente tem que mudar a perspectiva do que é o erro. Numa cultura de competição e medo, né, num ambiente, né, tóxico, o erro é algo a ser punido. Então, se alguém errou, essa pessoa, de alguma maneira, ela precisa ser punida para que esse erro não volte a acontecer. Essa é a lógica que está por trás, né, da punição para as falhas e para os erros. Só que num ambiente de aprendizagem, de desenvolvimento, de crescimento, o erro faz parte do caminho. Se eu fico fazendo aquilo que eu sempre fiz, eu não cresço, eu não me desenvolvo. Para eu poder crescer, o erro faz parte. É uma curva de aprendizado, né? E quando a gente traz essa nova perspectiva, até para aquelas pessoas mais imaturas que ainda não aprenderam a frustrar, elas falam assim, então tudo bem, eu posso errar, eu posso tentar abordar o cliente não comprar o meu produto, ou alguma coisa assim, eu não preciso ser bom o tempo inteiro, porque esse erro vai me ajudar a construir. Então, é um caminho que, em paralelo, você também amadurece as pessoas, quando você constrói essa base de confiança. Quais são, do ponto de vista de vocês, as características de um ambiente de trabalho adulto versus uma cultura organizacional imatura? Olha, Para a gente poder começar a juntar aqui as... Seguindo a linha de raciocínio que a gente está trazendo do erro, uma imatura é a punição em cima do erro e uma madura é o estímulo do aprendizado em cima desse erro. Eu sempre costumo falar que a gente tem duas escolhas na vida, ou ser vítima ou ser aprendiz, né? Não é herói. Nem pro... Ou a gente pode ser vítima da situação ou ser aprendiz. Crianças, geralmente, quando elas não conseguem alcançar o que querem, um dos recursos é o vitimismo. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente fala de uma cultura infantilizada, o vitimismo vai tomar conta ali. Né? Eu não consigo assim, é porque meu departamento nunca tem um recurso que eu preciso. Não tem budget. É porque fulano foi promovido só porque ele tem uma boa relação com ciclana. Então, eu trago para um lugar de vitimização, né? E o aprendiz, não. Então, essa cultura de, não, mas espera aí. O cenário não está favorável, mas o que eu posso aprender com isso? Excelente. E um outro ponto muito importante, crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que é necessário. Então, colocar nessa cultura dessa empresa, que nem sempre vai ser no melhor cenário, né? Porque eu vim do empreendedorismo, fui para multinacionais e depois voltei para o empreendedorismo. No empreendedorismo é assim, você tem pouco, você faz muito com pouco. Nas multinacionais, eu não tenho o recurso necessário para fazer. E aí eu chegava lá e falava, não, mas espera aí, não precisa de todo esse recurso, não precisa desse budget. Quanto que é o budget? Não, mas a gente tem aqui ferramentas, a gente tem aqui essa tecnologia, a gente tem aqui esse material que está parado no estoque. Vamos fazer acontecer, minha gente. Todo mundo me olhava assim. Porque é aquela cultura, né, de você só fazer o que gosta no mundo perfeito. O cenário precisa estar perfeito para eu tomar alguma ação. Isso é ser infantil, né? Então, a cultura acredito eu, de uma empresa madura, você vai usar os recursos que tem e vai fazer acontecer. Eu estou super em linha nesse ponto com a Isa, porque quando a gente está nessa visão mais infantil, né, de querer só fazer o que gosta, o foco eu quero maximizar os momentos bons de prazer e eu quero minimizar os momentos de dor e de sofrimento. Só que o que acontece é que eu fico dependente das condições externas. Então, se as coisas estão boas, eu estou feliz, eu estou me divertindo. Se as coisas não estão boas, Exato. Então, quem é que está tendo o controle aí? Né? E aí você cai nessa questão do vitimismo. Agora, quando é de dentro para fora, eu não estou só operando nos ambientes onde eu estou tendo prazer. Eu estou me organizando internamente para fazer o que precisa ser feito.
né? E não necessariamente precisa ser feito é ruim, pelo contrário, fazer o bem, praticar generosidade, praticar gratidão é super prazeroso. Sim. Né? E você dentro de uma equipe conseguir construir esse ambiente é super importante. Então, eu acho que uma das coisas, né, o termo em inglês ele é forte, né, a questão do accountability, né? É a responsabilização. Não é achar culpados, mas é qual que é o meu grau de responsabilidade para isso. Esse é um traço bem... Então, isso sai do vitimismo, né? E entra para esse lado do aprendiz, da aprendizagem, do protagonismo. Um outro ponto é a gente ser mais sincero e mais transparente na comunicação. Sim. A criança, ela não... numa primeira infância, lógico, bateu, mas daí, né... Quando chega aquela tia que está mais gordinha, a criança vira e fala assim, nossa tia, como você engordou? Pai, mãe, filho, o que é isso? Né? Então a gente vai aprendendo, né, a ter uma comunicação, daquela comunicação politicamente correta, aceita no social. Isso faz com que a gente não aborde alguns pontos que precisam ser abordados. E a gente não trata adulto como adulto, né? Inclusive, quando eu falei aqui a respeito do líder, ele precisar desenvolver pessoas, se você um dia se tornar líder ou for líder, você é professor. E ponto. Certo? Essa é essa segunda função, talvez até a primeira, que é desenvolver pessoas. E eu até colocaria como um curso obrigatório para todo gestor, andragogia, que é o ensino para adultos. O que acontece muitas vezes? A pessoa só teve contato com a educação na infância, né? E ela tem aquele parâmetro de ensinar daquela forma. Aí ele vai lá para o colaborador, dá um treinamento... Da mesma forma. Da mesma forma. Treina, educa crianças. Educa pedagogicamente. E não vai aprender. A gente não aprende da mesma forma que as crianças aprendem, né? Então, andragogia também poderia ser um curso obrigatório para qualquer pessoa que queira ser gestor de uma ou mais pessoas. E aí, pegando um pouco dos dois, a questão de... As culturas imaturas, elas são muito mediadas, as relações. Mediada pelo RH, mediado pela liderança, mediada... Quando, na verdade, adultos não precisam de mediação. Adultos tratam diretamente... Claro, mediação... A mediação ela é uma terceirização. É isso, ela pode ocorrer então, eu numa pego instância... aquilo que eu deveria estar fazendo e eu jogo essa responsabilidade no papai, na mamãe, que é no meu chefe, no RH, não sei o quê. Alguma coisa externa que não seja eu. Exato. Né? Porque assim, se der errado, a culpa não é minha. Exato. E acho que isso, né? Então, acho que isso é um traço de uma empresa madura, de uma empresa de adultos, que as pessoas tratam diretamente uns com os outros a respeito dos problemas, a respeito do que tem que ser tratado, e não largam a alguém, né, o que eu preciso tratar diretamente, né? E isso é adulto, né? Agora, o nosso tempo está acabando. Sério, acredite se quiser. E aí eu preciso saber o que a gente não abordou ainda desse tema de promoção de adultos no ambiente de trabalho. Olha, isso daí que você falou de falar cara a cara é bem interessante, porque tem muitas empresas que já têm em seus processos oficiais o feedback, né? Você vai lá numa plataforma e escreve sobre os seus coleguinhas, o que você acha. E você passa o ano inteiro convivendo com esses coleguinhas e não fala nada disso para ele. Então, acho que um ponto que é fundamental é desenvolver uma cultura de feedback do dia a dia. E só dá para fazer isso num ambiente seguro, só dá para fazer isso se o meu líder faz isso, se ele faz com os pares dele, eu consigo observar se ele faz comigo. Então, talvez desenvolver uma cultura de feedback constante, natural, não aquela coisa forçada. Chegou o tempo de avaliação, né? E a gente vai entender quem vai ser promovido, quem vai ser bonificado, quem não vai, quem vai ser demitido. Aí eu vou lá e faço. Acho isso horrível. Inclusive, eu tinha que fazer isso, porque eu estava dentro de organizações. O que eu fazia? Eu escrevia só o que eu tinha falado com aquela pessoa. Nada além do que eu não tinha falado para aquela pessoa. E ainda sinalizava. Fui eu que mandei esse recadinho aqui. Excelente. Eu também, na 360, sempre punha em parênteses o meu nome para me identificar e tratava tudo anteriormente. Jamais só para deixar na 360. Excelente ponto. Beto, para fechar... Para fechar, uma coisa... Quando a gente fala que a organização tem o pensar, o sentir e o agir, a gente tem que ver que os indivíduos têm o seu pensar, o sentir e o agir, né? E entender cada pessoa como única.
né? Então, assim, não é porque a pessoa está na execução que ela não pensa e que ela não sente, tá? Isso muitas vezes as pessoas entendem errado quando a gente fala que a alta liderança é quem está olhando para a estratégia. Não, quem está ali também está pensando, não, mas assim, ela tem uma função dentro de, né, uma especificação do que ela tem que fazer daquilo. Qual que é a minha responsabilidade nesse todo? Mas no micro, no individual, eu também tenho esse pensar, sentir e agir. Agora, a liderança... Muitas vezes as falhas é que assim, funciono muito bem assim, então eu quero fazer um clone meu. Eu quero que o meu liderado faça como eu faço. E eu não estou olhando para aquele liderado e entender qual que é o talento dessa pessoa, que pode Com ser muito diferente da minha. Não é porque eu faço desse jeito que todo mundo tem que fazer desse mesmo jeito. Às vezes a pessoa vai fazer de uma outra maneira e vai ficar tão bom quanto, ou às vezes até mais. Né? Então, assim, ter este olhar para o outro e entender o outro no seu mundo para eu conseguir desenvolver novos líderes e não clones. E o desabafo corporativo de hoje acabou. Sem clone. Até o próximo.